Gente, hoje falaremos da perda da inocência. Qual que seria essa perda da inocência? Bom, começar falando de uma coisa que eu vejo acontecer bastante, que é quando uma pessoa ela perde a inocência numa empresa. Como é que uma pessoa perderia então a inocência numa empresa? É bem simples. São prometidas coisas para essa pessoa, as coisas não são cumpridas, os colegas de trabalho que aparentavam ser uma coisa, no final começam a agir de maneira diferente. Às vezes, pessoas que tiveram em alguns dias bom humor na hora de falar com você, na hora de lidar com você, na hora de se expressar quando está próximo de você ou diretamente com você, essas pessoas, elas simplesmente mudam. Essas pessoas, daqui a pouco elas ficam mais grossas, daqui a pouco elas ficam descontentes com a empresa, daqui a pouco elas estão descontentes com a vida familiar e você acaba recebendo tudo isso no peito sem ter nenhuma armadura. Qual seria então a armadura? O conhecimento. Só que o que acontece? A maioria das pessoas vai trabalhar numa empresa sem conhecimento. E se a pessoa ela vai para um local sem ter o conhecimento ali para enfrentar problemas de relacionamento, para enfrentar pessoas que estão com problemas de saúde mental, para enfrentar pessoas que não sabem o que é melancolia, para enfrentar pessoas que não sabem o que é depressão, você acaba passando por situações complicadas e o desconto vem na sua direção. Por quê? Porque às vezes você é uma pessoa que tem um comportamento mais passivo, você é uma pessoa que gosta de escutar mais, você é uma pessoa que não gosta de opinar muito, você é uma pessoa assim que sempre foge, né, dessas características assim que uma pessoa, né, que tem mais liderança ela tem. Então você acaba meio que se tornando um avestruz nesse local de trabalho. E você se torna um avestruz como? Quando você começa a se esconder. Porque um avestruz, ele se esconde, certo? Ele é muito conhecido por isso, por se esconder. Então, você começa a ser aquele cara quietinho, o cara que se esconde, o cara que não tem opinião forte. E aí você começa a levar no peito. Ou seja, você não tem a armadura, você toma no peito, você não tem o conhecimento, você não sabe como sair daquela situação, você não sabe como desviar daquela situação. Às vezes você sabe como sair, às vezes você sabe como desviar, mas na maioria das vezes você não sabe. Por quê? Porque você não tem o conhecimento. Então, é muito importante você aprender sobre pessoas, é muito importante você aprender sobre psicologia, é muito importante você ter ali conhecimentos ligados ao desenvolvimento pessoal, porque você começa a entender que as pessoas elas têm necessidades, que as pessoas elas têm carências, que as pessoas têm ego e muitas vezes o ego ele é muito inflado e isso acaba ajudando na hora de gerar atritos, tá? Não é o principal responsável, mas está entre as principais causas de desentendimento, de uma pessoa ter uma opinião e ela defender aquela opinião com unhas e dentes e não quer saber o que você pensa. Ela não está nem aí para você. Se amanhã você for demitido, se amanhã você não tiver o que comer, se amanhã você não tiver o que botar na mesa para os seus filhos, tá? Ela não está nem aí. Se você fez alguma coisa que foge ali do que ela acha certo, aí olha, você fica fadado, né, a correr o risco de perder seu emprego, porque uma pessoa, ela tem um ego inflado e muitas vezes essas pessoas que têm um ego inflado, elas são muito espertinhas, elas têm muitas amizades dentro da empresa e elas começam ali a formar um bolinho e você é o prejudicado.
Então, você acaba perdendo a inocência, tá, na empresa por causa disso. Porque você imaginou ali, olha, as pessoas nesse lugar aqui, elas devem trabalhar para a empresa crescer e para cada um ali ganhar seu sustento e ir para casa. Mas não é assim. Muitas pessoas vão para a empresa para quebrar a empresa, tá? E aqui eu não estou dizendo que as empresas não exploram o funcionário. Muitas empresas, né, exploram funcionário, tá? Eu não estou sendo defensor da empresa. Eu entendo que tem muitas empresas que abusam de funcionários, tá? O funcionário faz hora extra e o que é pago para ele não recompensa aquela hora extra que ele fez. Às vezes ele trabalha pra caramba e a empresa não paga ali nem a metade do que ele merece, né? Eu entendo que existam empresas que exploram um funcionário, mas eu também entendo que existem funcionários que tentam às vezes destruir boas empresas. E aí, destruindo boas empresas, aquele cara ali mais quietinho, aquele cara ali que optou por trabalhar, aquele cara ali que não incomodou ninguém, que é só uma pessoa ali humilde, que não tem conhecimento e que quer te levar ali para casa o sustento para a família dele, quer levar para casa o dinheirinho para poder pagar as contas pro filho ali, de repente ter uma festa de aniversário decente, que muitas vezes essa pessoa não teve, tá? Muitas vezes o funcionário ele só quer isso, só que ele acaba perdendo a inocência drasticamente, porque ele acaba lidando com essas pessoas, ele não tem ferramentas para se defender e ele acaba perdendo emprego, acaba indo pra rua, né, literalmente, e tem que, né, ir atrás de alguma coisa, tem que procurar aí um novo emprego, tem que procurar aí alguma coisa para fazer. E esse ponto, ele é muito ruim. Sabe por que que é ruim? Eu vou dizer para vocês por que que é ruim. Porque essa pessoa, né, ela já vai ir para um próximo emprego, ela já vai ir ali frequentar ali uma nova empresa muito desconfiada, porque ela não vai acreditar que essa empresa ali vai fornecer para ela os meios que ela necessita para poder ali se desenvolver. A empresa não vai fornecer o salário que ela ganhava muitas vezes, às vezes vai acabar fornecendo um salário menor. Ela já vai começar a desconfiar dos colegas logo de cara, e se ela desconfia dos colegas logo de cara, ela já vai com uma toxicidade, né? Então, se ela já vai com esse comportamento aí mais tóxico, se ela já vai aí olhando, né, bem ali de quem que ela tem que desviar, ou às vezes com a ideia de que ela tem que desviar de todo mundo, que ela não tem que fazer ali boas amizades, que ela não tem que criar novas relações, quando ela já vai ali com receio, quando ela vai com medo, quando ela já não tem a confiança nos futuros colegas de trabalho, fica mais difícil, porque ela precisa ter relações, né? E quando eu falo relações, não é um frequentar a casa do outro, não, longe disso. É a pessoa ter uma relação harmoniosa, mas vai ser difícil para essa pessoa, porque ela vai desconfiar de todo mundo, né? Então, se em algum momento ela teve razão, novamente ela aí não vai ter razão, porque nesse caso ela vai ficar com receio, então ela não vai ter feito ali amizades boas. E como as pessoas ali às vezes estão mais interessadas no que elas querem do que no bem da empresa, se tiver ali uma pessoa que é amiga delas que discutiu com você, ela vai dar razão para a pessoa que é amiga. E você que é um cara ali que alimenta ali uma certa pureza por ser uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que não gosta muito aí de panelinhas, uma pessoa que não gosta muito aí de bolinhos,
de fazer coisas aí para prejudicar o patrão ou de fazer coisas para prejudicar a empresa, você vai acabar ficando escanteado, né? E se você fica escanteado, prejudicado é você. Então eu não falo para a pessoa ela ser falsa, ela a partir de agora ela começar a se comportar ali de uma maneira falsa e começar a fazer amizades com pessoas muito falsas e elogiar as pessoas que ela não tem a mínima vontade de elogiar. Não falo disso. Mas eu falo de você tentar ali manter uma conversa sobre trabalho, por exemplo. De você manter uma conversa ali sobre o que deve ser feito, né? E você ir para casa, tá? Se alguém falar um assunto, você de repente ser educado e continuar aquele assunto. Mas quando eu falo assunto, eu tô falando de coisas do dia a dia. Por exemplo, olha, falar sobre o tempo, falar sobre o que está acontecendo nas guerras, o que tu viu um jornal falar, sem precisar dar a sua opinião. Porque quando você dá opinião numa empresa, daqui a pouco uma pessoa conta para outra e aí começa a novela. Porque daqui a pouco essas pessoas, elas não aceitam uma determinada opinião e brigam com você. Então, para você conseguir sair da empresa ali de uma maneira harmoniosa, é assim: é evitando bolinhos, é você conversando ali coisas que você vê na TV. Você viu uma coisa na TV ali, você conversa, tá? E procurando dar o menor, né? É você procurar assim fazer o menor uso, né, da sua opinião. É você ser uma pessoa assim mais fechada, tá? Assim você consegue ser uma pessoa mais na sua. Você consegue ser uma pessoa mais quieta sem se prejudicar. Porque quando você perde aí a inocência, você muda, né? Você muda porque o tempo, ele tá toda hora mudando você. As circunstâncias mudam você, né? Os conhecimentos que você aprende modificam você. A sua maneira de pensar tá toda hora mudando, certo? A sua essência não muda, mas os pensamentos que você tem vão te levar a outras coisas. Você não vai ficar o tempo todo fixo nas mesmas coisas, né? Você vai estar o tempo todo renovando o seu modo de agir. Então você, apesar de evoluir, apesar de adquirir conhecimentos, para você sobreviver numa empresa, é assim, gente. Quanto antes você entender que para você sobreviver numa empresa, você vai ter que agir dessa maneira, melhor para você. Perder a inocência, gente, perder a inocência é ruim, tá? É um processo difícil. Você precisa estar toda hora aí se desenvolvendo, toda hora aí renovando seus pensamentos, né? Seus conhecimentos, adquirindo novos conceitos aí na sua vida, refletindo sobre os conceitos que você adquire. Então toda hora você precisa estar sendo mais calculista. Você precisa ser uma pessoa mais racional. E é difícil, porque normalmente, né, as pessoas elas são mais educadas assim a serem emocionais, né, serem espontâneas, né, serem sorridentes, serem abertas ao diálogo. Mas infelizmente na empresa não é assim que funciona. Na escola a mesma coisa. A escola assim é igual ou até pior que uma empresa, entende? Na empresa ainda você algumas vezes é adulto e você tem alguma chance, né, de, se você tiver uma gravação de alguma coisa, você processar uma pessoa. Adolescente não, adolescente às vezes não tem celular, às vezes não tem como comprovar o que aconteceu. E aí é que começam a aparecer os traumas, né, gente? Os traumas aí que afetam as pessoas, né?
Então, para você conseguir aí perder essa inocência aí de uma maneira assim mais harmoniosa, tá? De uma maneira assim mais tranquila, é assim. No trabalho, se você agir o tempo todo com o coração sendo certo, você vai acabar se ralando. A não ser que você tenha o seu próprio negócio. Aí você tem um pouco mais de liberdade. Mas também, dependendo, se você trabalhar com vendas, às vezes você tem que, né, acabar aí tendo um discurso que agrade o público, né? Tendo um discurso aí que faça as pessoas aí acreditar no seu produto. Então, às vezes você tem que construir um discurso. Às vezes você tem uns pensamentos diferentes sobre o seu produto, mas se você falar para as pessoas esses pensamentos, às vezes as pessoas vão acabar não comprando ali o seu produto, certo? Então, às vezes você tem que ter um discurso em mente, tá? Um discurso ali que realmente vai ajudar a vender um produto. E é isso, gente. Não sai muito disso, entende? Agora também você pode trabalhar com outras coisas, mas normalmente assim, quando uma pessoa vai trabalhar por conta própria, é normalmente vendendo alguma coisa, né? Então, comece, né, a entender que as pessoas acabam perdendo um pouco da inocência e que às vezes perder um pouco da inocência não é algo tão ruim. É ruim, mas não é algo assim insuportável, tá? A pessoa, ela perde a inocência em relação ao Papai Noel. Tem crianças aí que acreditam no Papai Noel e daqui a pouco dizem pra elas que não existe. Então tu imagina, né? A pessoa ali tá esperando ali chegar o final do ano, e chega ali o final do ano e certo dia as pessoas dizem pra ela: olha, aquilo ali que tu acreditou, que vinha a rena ali te trazer coisa, que tinha um cara vestido de vermelho, olha, isso aí não existe. Isso aí é uma coisa aí que as pessoas criaram, mas não existe. Então a criança perde a inocência, o adolescente perde a inocência, o adulto, todos perdem a inocência. Isso não significa que você vai se tornar uma pessoa ruim, mas que talvez o grande caminho a se seguir seja o da maturidade. Quanto antes aí você adquirir maturidade, quanto antes você conseguir aí se posicionar sobre as coisas, melhor, gente. Você vai perceber que isso aí dá mais frutos do que qualquer coisa, certo? Porque esse é um trabalho que só você pode fazer por você mesmo. Se você tiver interesse, curso de leituras, indicação de leituras para você, tá? Leituras aí que vão te ajudar a entender temas complexos e que você não encontra no colégio, nem na faculdade, nem no curso técnico, tá? O valor é R$90. Se você tiver interesse, manda aí pro WhatsApp o nome do curso que você quer fazer, nesse caso o curso de leituras, e efetue o pagamento de R$90. Em até 72 horas será realizado aí a avaliação, se foi efetuado o pagamento ou não, e depois de 72 horas já está liberado para você fazer o curso, tá? E se você gostou desse vídeo, não esqueça aí de curtir ele, comentar, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho de notificações e, muito importante, se inscrever no canal, né? Às vezes as pessoas, elas gostam de um vídeo, gostam de alguns conteúdos aí de um canal, mas acabam não se inscrevendo, né? Então que você aí efetue a sua inscrição, porque assim, né, você vai acabar recebendo conteúdo relacionado a isso mais vezes, e você não vai precisar de repente ficar correndo atrás aí de um monte de canal, quando temas interessantes você acaba encontrando no mesmo canal, certo?
torço aí para que a partir de hoje a vida intelectual ela tome conta da sua vida e que você entenda o quanto antes que o conhecimento é uma libertação. Não é uma libertação total, mas te ajuda a ter mais liberdade.